Olá, hoje nós vamos falar dos descartes de resíduos sólidos formadores de alguns lixões. E vamos ler partes, enxertos de reportagens que eu coloquei nesse texto, que eu vou ler aqui para vocês. Vou tentar ser rápido para o programa não ficar muito longo, que o programa Pontuando, ele quer trazer aqui para você, na realidade, o trabalho que é feito em relação ao meio ambiente, denúncias de coisas que não estão de acordo com a utilidade pública, utilidade das pessoas, ou mesmo com a saúde, não só a saúde das pessoas, como a saúde do ambiente. Então, o programa Pontuando hoje vai falar de lixões, tá? Depois da vinheta, eu vou começar a ler o texto. Então, olha bem, nós temos um padrão de consumo e isso ao longo das eras, desde que o homem passou a ser nômade e se fixava em um lugar, e quando procurava alimento em outro lugar, naquele lugar não dava, ele ia para outro lugar, ele ia deixando resíduos, e isso foi crescendo até chegar a materiais, artefatos que ele ia criando. E talvez o ser humano seja o único animal vivo, ser vivo, cujos seus resíduos, cujos os restos do uso que ele faz durante a sua vida não sejam reciclados pela natureza, ou seja, não sejam reintroduzidos ao ecossistema, ao meio ambiente. E o homem, ele consegue fazer isso na terra, ele consegue fazer isso nas águas, ele chega até os mares e no ar, principalmente a sociedade moderna. Então, nós temos um padrão de consumo, e na atualidade, nós estamos no ano de 2021, no século 21, e hoje em dia existem muitas coisas que nós poderíamos discutir. Essa reportagem aqui, ela vai falar, essas reportagens que eu resumi aqui nesse texto, ela vai falar sobre algumas denúncias que foram feitas, mas também algumas providências que são tomadas. Nós acabamos de ter aí a COP26, que vem falar sobre meio ambiente, existem acordos e conversas, destinações financeiras a países em desenvolvimento para aguentar os seus trancos, os seus problemas com o ambiente e resolver o problema das suas populações. Isso tudo foi discutido na COP26, e existem legislações para cada país, uma legislação mundial, vamos dizer, com relação à questão dos detritos sólidos. Então, hoje essa coisa está bem adiantada, mas ainda assim existem problemas. Então, olha bem, a quantidade de lixo produzido pela população mundial atualmente é exorbitante. Nós temos 1,4 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano em dados de 2019. Considerando a população mundial mais ou menos, quase chegando a 8 bilhões, 7,9 bilhões em outubro de 2021, isso significa, se supor a mesma quantidade produzida em 2019 e a população que nós temos hoje, nós teríamos aproximadamente 1,7 kg de lixo gerado por habitante da Terra. Mas olha bem, 1 quilo gerado por habitante da Terra, fica parecendo que nós todos usamos efetivamente todos os nossos, todos os seres humanos estão ali consumindo e gerando esses detritos. Olha bem, não é bem assim, tá? Quase metade desse lixo, ou vamos dizer assim, um volume muito grande desse lixo é gerado por 30 países, que são justamente os países mais ricos, países mais desenvolvidos, e uma boa parte também dos países em desenvolvimento. Os países pobres, eles vêm gerar muito pouco detrito sólido. Claro que soma essa quantidade, mas cada pessoa no país pobre não está gerando 1,7 kg de lixo, de resíduo no mundo nesse momento. A quantidade é muito menor. Então, por causa desses disparates, vamos dizer assim, existe uma previsão de que até 2050 essa produção vai ter um aumento de 350%. Claro, até 2050 no padrão atual. Ainda que se tome e tenha se tomado já algumas providências, nós vamos chegar a valores muito altos. Mas
providências ainda podemos tomar, ainda faltam 29 anos. Esta previsão foi feita por pesquisas bancadas pelo Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas, o que seria uma população para mais de 9,7 bilhões de pessoas, gerando em torno de 4 bilhões de lixo. Então, a expectativa é a seguinte: no ritmo atual, com todos os erros que se cometem, com as legislações que ainda não foram afinadas, com os congressos mundiais que ainda não conseguiram chegar a um consenso para o mundo todo, a nossa população vai crescer, vai chegar quase perto de 10 bilhões, 9,7 bilhões, e estaria estimado 4 bilhões de lixo. Claro que pode acontecer alguma coisa, as economias podem perder, podem aparecer outras pandemias, nós podemos ter uma depressão mundial, isso aí formalizaria, em tese, menos lixo. Por outro lado, se você começa a aumentar a pobreza também gera resíduo. No mínimo, ela gera descontrole com relação aos resíduos gerados. Então, você tem problemas nos países ricos com geração de volumes de descarte de resíduos sólidos, mas você tem problemas, né, nos países pobres também, porque esses países não têm como fazer de acordo com os seus descartes, necessitam de aportes financeiros e têm de sobreviver e alimentar as suas populações. Então, é preciso que haja um ajuste e é preciso que haja uma mudança de comportamento. Uma coisa interessante, por exemplo, é o seguinte: o PIB de um país, ele mede a atividade econômica. Ele é um instrumento de medida de atividade econômica, não outra coisa. Mas o PIB não é indicador de riqueza. Não é necessariamente um PIB alto que haja riqueza. Para se medir riqueza, a gente tem que medir patrimônio. Porém, não relacionamos PIB com riqueza, mas com atividade econômica. Existem outras injunções, assim como a medida de riqueza dos países e regiões. Por exemplo, se raciocinarmos com algum crescimento anual do PIB mundial daqui para frente, até 2050, as estimativas de produção de lixo estimadas acima podem vir a se realizar, ou seja, nós chegamos nos 10 bilhões de habitantes, chegamos a 4 bilhões de lixo. Então, olha bem, o PIB ele não está medindo a riqueza de um país, mas ele está medindo uma atividade econômica pujante. Essa atividade econômica ela vai gerar problemas, e se continuar nessa evolução, fatalmente as estimativas se realizam. Fixamos, então, mais um parâmetro, que o aumento do PIB tem relação com o aumento da produção de lixo. A explicação é que a atividade econômica, seja de poucos ou de muitos, e os aumentos de patrimônios, ou seja, a riqueza, podem ambos culminar na maior produção de resíduos sólidos. Então, olha bem, patrimônio é riqueza, PIB é atividade econômica. Ambos são capazes de aumentar o lixo. A recuperação da economia mundial está sendo vigorosa neste momento, né? Nós estamos em novembro de 2021, mas ela também está sendo profundamente desigual. O crescimento está concentrado em algumas das principais economias, e a maioria dessas economias são aquelas emergentes ou em desenvolvimento. E essas economias estão ficando para trás. O que significa? As emergentes, elas estavam emergindo, e essa desigualdade que está se instalando aí, também por causa da pandemia, fez com que essas economias emergentes ficassem para trás. Nos países de renda baixa, o efeito da pandemia reverte os avanços que aconteceram nas últimas décadas desses países emergentes, décadas onde estava havendo redução de pobreza. Nós podemos compreender a relação da pobreza também com poluição. Países como Somália, Eritreia, Madagascar, Níger, Afeganistão, entre outros, estão no topo da lista de degradação dos seus recursos naturais, e é fácil perceber as razões. Esses países não têm dinheiro para tratar adequadamente seus resíduos. Grande parte da população não tem acesso à água tratada e a esgoto, e eles precisam de água. Não tendo água tratada, isso gera doenças. O esgoto é um esgoto infectado, é um esgoto sujo, não tratado, e isso reproduz problemas. Essa combinação de fatores leva a um estado de saúde precário em grande parte desses países. E, obviamente, esse estado de saúde precário ele agride também o ambiente. O ambiente adoece junto com as pessoas que vivem em grupos, formação de favelas e periferias de cidades, e por aí vai. O contato com o lixo e o esgoto multiplicam doenças e ajudam a criar epidemias que o país não consegue combater. E essas epidemias, em muitos momentos, elas não permanecem ali, porque esses países, obviamente, têm fronteiras.
Ainda que as condições de ida e vinda num país mais pobre não sejam grandes, mas sempre existe a dificuldade de algum tipo de nomadismo, algum tipo de saída do país, né? Uma diáspora qualquer por motivo de pobreza, levar doenças para outros locais. Mas esse não é o principal problema. As condições de vida, então, se tornam degradantes. Esses países acabam tendo que ser ajudados, eles poluem rios não permanecem num lugar, eles desaguam em outros, passam por outros países, por outras localidades e levam as doenças. Não precisa que o ser humano saia dali. Se faz necessário, então, políticas para estimular a recuperação econômica dessas economias, até mesmo por questões humanitárias, não resta dúvida. Mas, como são os mais ricos os que podem ter seus PIBs aumentados ou então seu patrimônio majorado, podemos antever que de uma ou de outra forma, o meio ambiente está perigando de ser agredido se não tomarmos consciência da forma como nós relacionamos com o meio ambiente ou com o problema ambiental. Se tanto a riqueza quanto a pobreza são deletérias para o meio ambiente e para o homem, obviamente, temos de agir conscientemente para sanar as agressões do crescimento e da degradação das economias. Então, o modelo de crescimento, né? Se nós tivermos um crescimento anual aí projetado, superando as dificuldades do momento de 3%, nós vamos dobrar a nossa agressão e daqui a alguns anos dobrar outra vez e assim até 2050 nós vamos prejudicar demais o meio ambiente. Neste momento, as pessoas estão, os governos, os profissionais da área competentes estão preocupados com isso e tentando dirimir esse problema. Mas existe muita coisa errada. A maior parte do lixo ainda é colocado em aterros. Isso é muito complicado. Isso tem um custo ambiental e também tem um custo financeiro. O custo ambiental do lixo é a inutilização do solo, a contaminação da água a partir dos lençóis freáticos e da poluição do ar. E com isso, a redução da qualidade de vida, bem como ambientes destruídos. A matéria orgânica degradada, quando você tem matéria orgânica que degrada em lixões desses aterros sanitários mundo afora, principalmente nos países menos desenvolvidos, produz gases tóxicos e os gases chamados estufa, o CO2 e o metano, CH4. Olha bem, isso aí, produzido aqui, faz problema mundial, né? Porque nós estamos num sistema interligado. Em alguns momentos, faz-se a queima desse lixo, e a queima desse lixo produz poluição atmosférica. A cada 10 toneladas de lixo aterrado, produz-se 1 metro quadrado de solo inutilizado. E essa inutilização ela tem que ser permanente, ou seja, ela é de difícil reversão. A água da superfície, como rios, lagos e mares, também é contaminada pelo descarte irregular. E como já mencionamos, a contaminação por parte dos lixões às águas subterrâneas tem a geração do chorume, isso é uma coisa constante. Se você o tempo todo está usando aqueles aterros sanitários. O orçamento dos municípios, de uma maneira geral, mundo afora, tem 20% a 30% em média destinados à coleta e destinação de resíduos. Mas existem aqueles que fazem a coleta errada ou o tratamento adequado. Existem aqueles que não têm grana para fazer, né? Não têm subsídios para fazer tratamento, então não chegam a fazer tratamento, fazem os aterros, mas não fazem o tratamento. Os principais deficitários desse quesito são África, alguns países, obviamente, Sudeste Asiático, alguns países, mas também América Latina, alguns países também, mas a maioria. São necessários em torno de 40 bilhões de dólares na totalidade, juntando todas essas regiões, para garantir a universalidade de tais serviços e que os problemas advindos da não tratamento e dos aterros não sejam problemas universalizados também. No Brasil, para citar, nós não estamos falando só de Brasil, nós estamos falando de mundo, mas no Brasil, por exemplo, o envio de materiais que poderiam ser reciclados para lixões faz com que nós percamos 8 bilhões de reais por ano, porque nós poderíamos reciclar e isso aí daria um ganho financeiro e ganho de qualidade. Mesmo países desenvolvidos como os Estados Unidos da América perdem dinheiro por não possuir um tratamento adequado de lixo urbano, além de ainda contribuir para a poluição ambiental. Então, olha bem, isso é muito profundo aqui e um prejuízo muito grande no Brasil. Mas também ainda é um país desenvolvido como os Estados Unidos da América. O que significa que nós temos um problema ambiental
e que temos que partir para resolvê-lo em termos de mundo. E isso é coisa de Organizações Unidas, é coisa de OMS, é coisa de acordos climáticos, acordos de transferência de tecnologia, de conscientização mundial. Não é uma coisa localizada nos países ricos, embora eles sejam os que mais produzam, né? E apesar da drástica queda no número de aterros que começou em 1980, o volume de lixo é igual. Por quê? Tem menos aterro. Elas estão produzindo mais lixo, e os aterros que restam estão ainda sobrecarregados, causando problema ambiental. Então, não houve tanta melhora. Diminuiu o aterro, mas aumentou o lixo. Considerando que o aumento do PIB está relacionado com o aumento da produção de lixo, o mercado global de lixo poderia faturar mais. Atualmente, esse mercado movimenta 410 bilhões de dólares. O que quer dizer isso? Quer dizer que os países que têm mais pujança, mais capacidade, ou mesmo aqueles que querem chegar lá, podem vir a promover reciclo de alguns materiais desse aí, e essa reciclagem, ela movimenta 410 bilhões de dólares, quer dizer, é uma questão tecnológica, uma questão de você aprender como manipular aquilo. Segundo o relatório de 2002 da União Europeia, ela poderia economizar 72 bilhões de euros com a adoção de uma política consciente de resíduos sólidos. Olha bem, 2002 para cá, já houve bastante evolução. Esse mercado já está movimentando, nós falamos aí, 400 bilhões de dólares, mas poderia ganhar mais, economizar 72 bilhões de dólares ou de euros, já seria razoável, né? Seriam gerados também 400 mil novos postos de trabalho no mundo e um aumento de 20% da quantidade atual de reciclo, ou seja, isso em dados de 2012. Nós já evoluímos um pouco, mas ainda existe problema. Bom, então, esses são os dados que eu dei com relação à questão dos resíduos. Agora nós vamos entrar num tópico muito importante, que é a questão do lixo eletroeletrônico. E aqui vai haver uma denúncia feita na atualidade, outubro, novembro de 2021, a respeito do descarte desse lixo eletroeletrônico. Olha bem, a área da tecnologia fundou o descarte de resíduos elétricos e eletrônicos. Se consome mais eletricidade no mundo, logo aqueles dispositivos que a eletricidade alimenta sofrem um momento de desuso, de descarte, de superação, obsolescência. Mas a grande introdução foram os artefatos tecnológicos ligados à eletrônica. Estes formam o lixo eletrônico. Porque o lixo eletrônico ele é muito maior do que um lixo de um aparelho elétrico, né? O lixo eletrônico, ao ser descartado, pode ser descartado por obsolescência, por defeito, mal construído, mal elaborado, ou até por modismo, né? Surgiu um melhor, eu quero comprar um computador de maior capacidade, às vezes eu não consigo vender, se eu largo em algum lugar, ele vira lixo. Se o equipamento eletrônico ou elétrico perde a sua capacidade de nos ajudar, vai ser necessário o descarte dele. Como será feito esse descarte? Você pode até conseguir vender um computador, você está usando um computador, eu quero um computador mais possante e tal, pá. Esse aqui está com tela boa, os aplicativos estão entrando nele e tal, você consegue passar ele para frente. Mas uma hora, 2, 3 anos, ele vira lixo, né? Como se faz o descarte? Muito bem. Em dados de 2019, há 2 anos atrás, o mundo viu 53,6 milhões de toneladas de aparelhos eletrônicos sendo descartados, o que perfaz um crescimento de 21% nos últimos 5 anos, 2014 e 2019. Isso não deve estar muito diferente agora, 2021. Da quantidade total, pode ser reciclada apenas 17,4%, ou seja, aquilo que vem a se tornar matéria-prima para outros produtos. Então, não é muito fácil também você reciclar eletroeletrônico. Apesar de que algumas pesquisas estão mostrando, estão conseguindo aumentar esse patamar de 17,4%, mas ainda não é tão bom. Então, na produção, será que nós precisamos de produzir tanto? Os países estão crescendo, será que nós precisamos de crescer tanto? Crescer significa gerar mais lixo, né? E crescer também significa exaurir matéria-prima. Será que todos os parâmetros, todos os países do mundo só se fala em crescimento, aumento de PIB, aumento de atividade? Né? Nem falo de riqueza, mas aumento de atividade, porque aumento de atividade econômica muitas vezes quer chegar à questão da riqueza. Quando ele cita um PIB, o pessoal fala que esse país é rico. Não necessariamente, pode ser que esse PIB seja produzido por uma atividade de poucas pessoas.
enquanto que o resto está... Mas essas poucas pessoas geram muito lixo. E a própria riqueza, se o país conseguir que o PIB aumente também a riqueza, também o patrimônio, isso vai forçar, esse crescimento vai forçar lixo, a onerar o meio ambiente. Sendo que esse lixo, 17,4% só, que é matéria-prima para outros, quer dizer, vai ser reutilizado, vai sobrar muita coisa. O que sobra disso aí é muita coisa para você administrar. Precisa haver investimento em pesquisas para que se consiga que o máximo possível não vire lixo, possa ser reciclado. Olha bem, desse 17,4%, que pode ser reciclado, o resto, além de não poder ser reciclado, que seria uma economia em valores financeiros e ambientais, tem sido descartado de maneira inapropriada. Este é um problema grande. Eles foram parar em aterros sanitários ou lixões irregulares, principalmente em países pobres, afetando a saúde dos seres humanos nesses locais e até mesmo podendo contaminar o meio ambiente. Quer dizer, uma questão ética e uma questão ambiental. Um exemplo disso, e isso é uma coisa que apareceu aí nos jornais no último mês de outubro, novembro, um exemplo é o imenso lixão a oeste de Accra, capital de Gana. Pequenas fogueiras queimam pilhas de velhos computadores, telas de TVs e laptops, lançando uma espessa fumaça negra. As pessoas vão lá, tiram alguma coisa que eles acham que possam revender, e aquilo que fica lá é queimado. O meio ambiente está... né? Os catadores, que são os trabalhadores locais, querem oferir algum sustento. Os catadores recolhem as placas-mães, metais, fios de cobre, mas no caminho, os plásticos, as capas plásticas daquilo que está ali, eles vão queimando. E, novamente, pelo caminho, enche-se de substância tóxica o ar. E pior, é que cada ano centenas de toneladas desse lixo eletroeletrônico vêm da Europa e da América do Norte para esses países pobres, ou seja, os países desenvolvidos limpam seus quintais, alugando espaço nos países pobres, mas não efetivando descarte de forma a que o ambiente seja preservado. Na realidade, eles alugam lá e deixam por conta do país cuidar daquilo. E, às vezes, não tem cultura de tratamento naquele país. Então, quer dizer, você tem um país que o país aqui é verde e tal, nós descartamos nosso lixo, condicionamos, vamos dizer que faça de maneira correta o descarte, até o local final onde ele vai ser jogado. Dali para frente, o país não se preocupa mais. Quem fica com o ônus, o país pobre. Quem que onera o meio ambiente? Isso volta-se contra os mais bonitos, é isso? Então, eles não livram localmente as populações dessas regiões de problemas graves. Especialistas alertam que as toxinas do lixão estão lentamente envenenando os trabalhadores dessas regiões, da mesma forma que polui solo, água e atmosfera. Óbvio. Mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio são pelo menos essas 4 substâncias mais tóxicas no mundo e são encontradas em grandes quantidades nesses lixões eletrônicos, explica Atielmos Smampson, que é um pesquisador da Comissão de Energia Atômica de Gana, onde tem esse lixão, que conduziu vários estudos sobre uma área que tem o nome difícil aqui, Agbogbloshie, que depois eu vou explicar, é uma região, né, usada para despejo. Ainda não existem estudos para aquilatar a saúde desses trabalhadores, pesquisas, né, ou o que retira dos lixões seus sustentos. Há poucas informações sobre as doenças e mortes em números, né, mas é sabido, óbvio, que a exposição a essas toxinas é causa conhecida de uma gama de males que já são catalogados, que vão desde uma série de tipos de câncer, doenças de coração e respiratórias. Isso já são fatos comprovados e estudados. Ainda que você não tenha os números daqueles que adoeceram e que tipo de doença está acontecendo lá, porque não existe uma pesquisa em loco, mas a gente já sabe que está acontecendo alguma coisa, porque esse lixo é tóxico. Portanto, a desinformação quanto ao estado de saúde ou de qualidade de vida daqueles que trabalham ali, ou os catadores que tiram seu sustento, não permite deduzir que não haja estragos em larga escala. Quer dizer, foi omitido, não é pesquisado, mas é previsível. Os países vão produzir milhões de toneladas ano de lixo eletrônico devido à obsolescência de produtos de alta tecnologia. Vocês já perceberam que a obsolescência é muito grande? Toda hora você está trocando computador, toda hora você está trocando celular, entre outros, né? E, inclusive, esses modem, esses hubs,
rapidamente você tem defeitos, você troca câmeras, rapidamente se tornam obsoletas, ficam velhas, acaba a quantidade de cliques, os cliques que você dá lá ela já não consegue ter a mesma qualidade, vira lixo. Se você não souber direcionar aquilo ali vai virar um lixo inteiro que vai ser despedaçado lá em algum lugar e queimado o resto, o que é profundamente poluente. Os países vão, então, produzir toneladas de lixo eletrônico. Boa parte desses eletrônicos vão terminar em diversos lixões na África, em alguns lugares pobres da Ásia, e na América Latina, em vez de serem reciclados nos países que foram vendidos, né? Mas existem providências com relação a isso, mas isso está acontecendo nesse momento. Na África, os países mais afetados são Gana, Nigéria, Costa do Marfim, República Democrática do Congo. Na Ásia, a própria China, Índia, Paquistão, Bangladesh, são os maiores destinos de aparelhos descartados ilegalmente. Em 2015, em uma reunião em Genebra, na Suíça, foram dados alguns passos para acertar o conceito de lixo eletrônico. Há os aparelhos que pararam de funcionar porque são obsoletos, conforme já dissemos, para os quais não há mais peça. Há aqueles que ainda funcionam, mas simplesmente são trocados porque surgiram outros mais novos, que é o caso do modismo ou da adequação ao crescimento da sua empresa ou você, o pessoal. Lá também foram estipuladas orientações de reciclagem, reparo e reuso de elementos não perigosos dos aparelhos, reuso de elementos não perigosos. Será talvez o primeiro tratado internacional que prevê tais medidas. De 2015 para cá houve uma evolução, mas ainda está acontecendo isso, que está sendo denunciado. E uma questão ética. Por que você vai exportar para a África artigos eletrônicos defeituosos ou inoperantes? Segundo os jornalistas, olha bem, a razão é simples. Custa mais barato do que reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado de onde eles se originam. Olha, esse custo mais barato é uma visão micro, uma visão do agora. Por quê? Porque se a reciclagem for um estudo bem desenvolvido, aumenta o número de itens, gera emprego e renda para o país de origem, aquele que está descartando e reciclando, além de acabar com a solução pouco ética de que é que você achar mais barato mandar para outro lugar. É mais barato circunstancialmente, mas se você fizer um investimento em pesquisa, de repente você não usa mais o lixão de um outro país e se torna mais em conta você fazer aqui, porque por mais que seja caro você descartar naquele lugar, se aquilo ali rende uma atividade financeira, um valor financeiro depois, acaba com um custo, que o ganho cobre o custo. Então, esse barato agora é uma simplificação. O gasto inicial com as pesquisas pode ser tratado com investimento nas economias e no meio ambiente. Muitas vezes, quando as pessoas pensam em ajudar populações, ajudar países, ajudar populações na região dos seus próprios países, as pessoas veem aquilo como um gasto do Estado ou um gasto das pessoas, que onera os orçamentos. Hoje em dia, se tem visto esse gasto como investimento, porque você deixa de gastar outros valores com os problemas que essas pessoas geram por serem desassistidas ou por não terem renda. A gente pode raciocinar assim com o meio ambiente também. Você vai ter muito menos problema ambiental e isso vai ser um lucro, sem falar até na questão ética. Ética global, ética com relação ao ecossistema, ética com relação à humanidade, às outras pessoas. Falando só das finanças, de repente você faz um investimento em pesquisa e descobre uma forma de diminuir problemas. E esses problemas que geravam custos, deixam de gerar. Então, se você for ver custo-benefício, você tem lucro. Tá? No Brasil, um estudo patrocinado pelo Trata Brasil, GO Associado e as FAMAS, são 3 empresas aí, expõe a grande ineficiência do Brasil na distribuição de água potável pelas cidades. Olha só, quase 40%, ou seja, 39,2% de toda a água potável não chega de forma oficial às residências do país por vazamentos, por fraudes, roubo e erro de medição. Falta de água e desperdício é uma enormidade no Brasil. O país da água. A gente não repara tanto porque nós temos muita água. Mas o vazamento de uma água tratada é vazamento de um produto caro, que se torna mais caro porque você tem perda. Tá certo?
O Brasil não apenas desperdiça água potável, nós possuímos uma das maiores florestas do mundo e grande concentração de água doce para o consumo humano. Temos também grande quantidade de terras agriculturáveis, porém, enfrentamos problemas na preservação ambiental porque tivemos e temos uma urbanização massiva e mal organizada, o que não permite um saneamento básico e gerenciamento de resíduos adequado. Desta forma, os habitantes mais pobres têm péssimas condições de saúde e de qualidade de vida. Os países de renda elevada possuem consumo maior, mas com padrões mais limpos na forma de consumo, porque existe mais educação e educação ambiental. Olha bem, existe uma educação maior, então as pessoas estão acostumadas a usar o lixo de uma maneira adequada, se manterem limpos, manter os ambientes limpos e tudo. Isso faz parte da educação primária, particular das famílias e das escolas, mas também um pouco mais de evolução em termos de educação ambiental. Mas não é tanto assim, não. Mas é mais do que no Brasil. Existe uma maior consciência quanto à destinação de resíduos. Isso tudo não ocorre no Brasil. Quando eu falo que não é tanto assim, não, é que o cidadão comum, o cidadão do dia a dia, ele não é tão consciente. É porque, às vezes, as normas levam ele a fazer certas coisas por destinação, por lei, e ele não tem tanta consciência. Mas isso está melhorando. Agora, aqui no Brasil está muito pobre, as pessoas não têm consciência mesmo. Jogam uma peça que pode ser reutilizada junto com lixo orgânico, depois aquilo ali se mistura e depois não tem como você separar. Entendeu? Você acaba poluindo algo que pode ser reciclado. Então, tem que ser separado, metal num lugar, plástico no outro, produto orgânico no outro, papel e assim sucessivamente. Senão você não consegue depois reciclar cada um. Porque tudo misturado no lixo, quem que vai fazer essa separação? É muito mais custoso. Lá eles têm um pouco mais de noção disso, mas também tem as suas porcarias. Nós padecemos de baixa renda, nós temos crises intermináveis aqui no Brasil, sejam políticas, sejam sistêmicas, sejam econômicas. Nós temos baixa escolarização nas classes, né? As classes mais baixas têm menos escolarização, as classes mais altas têm mais escolarização, mas educação ambiental quase nenhuma das classes tem. As pessoas não têm noção, né? São deseducadas nesse sentido. Agora vamos falar de lixões da moda, uma outra denúncia que apareceu aí. E notícias de um jornal reverberando um outro jornal aqui no Brasil, não vou citar nomes. Todas as semanas, mais de 15 milhões de peças de roupas usadas chegam à Gana, na África Ocidental. Mas apenas parte disso consegue ser reaproveitada. Isso, então, é tão ou mais complicado que o lixo eletrônico. Talvez não o mais complicado, não, mas é bastante complicado. Notícia veiculada em outubro agora de 2021. Na reportagem é esclarecido que essas peças vêm da Europa, vêm da China e vêm dos Estados Unidos da América. Vêm dos grandes fabricantes de coisas do mundo. Estas peças são manufaturas baratas, de baixa qualidade, que podem ser descartadas também por estarem danificadas. Como essas peças padecem de encalhe por causa da qualificação, são descartadas em aterros no terceiro mundo. Então, bem, essas peças elas são ruins, algumas são danificadas, mas elas têm também pouco tempo de uso. E a indústria continua produzindo. Aquilo ali é descartável. É como se você pegar uma caixa onde tem um cigarro, você usou o cigarro, você joga a caixa fora, você descarta. Fora, entre aspas, né? Joga no lixo. Aquele é papel, pode ser reciclado. Outras coisas que você usa, garrafa, PET e tal, você descarta. Essa questão da do descartável, né? Você usa um lenço de papel, ele é descartável. Você vai jogar no lixo de papel. A gente produz muito lixo a ser descartado. Talvez devêssemos reduzir isso, reduzir quantidades de embalagem, né? Agora, o problema da roupa é que ela é uma roupa descartável, é aquela roupa que você, por ter qualidade baixa, você vai usar pouco. Ela rapidamente vai ficar com roupa de velho de 50 anos. Então, você vai descartar. Essa produção de roupa que eu vou chamar de descartável, ou seja, roupa de baixa qualidade, ela tem sido muito grande no mundo. E ela vem de tudo quanto é lugar, não vem só da China, não vem só da Europa, nem só dos Estados Unidos. Ela vem de muitas partes que produzem no mundo. Essas peças, elas facilmente serão descartadas, né? E elas estão indo para aterros no terceiro mundo. Em outra reportagem reverberada por uma rádio francesa de notícias,
No Chile, o deserto de Atacama abriga um lixão tóxico de moda descartável, também do primeiro mundo. A paisagem árida de Atacama, no Chile, está coalhada de roupas descartadas de diversos países. Essas peças descartadas no Atacama são descartadas em lixões clandestinos. Além de tudo, é fora da lei. Segundo a reportagem, são montanhas que crescem cerca de 59 mil toneladas por ano, entrando na Zona Franca do Porto de Iquique, a 1.800 quilômetros de Santiago. O consumo fugaz das coleções inteiras em redes, que lançam 50 coleções novas por ano, alimenta o lixo têxtil exponencialmente. E não é apenas no Chile, como vimos assim. Esse material, lixo têxtil, ele leva 200 anos para sofrer degradação. Então, olha bem, algumas empresas estão pegando retalhos, pedaços da produção e criando outras coisas com isso. Agora, depois que você levou para um lugar de descarte, em que aquilo ali fica ali a céu aberto, recebendo todas as intempéries do ambiente e jogando coisas no ambiente, elas não conseguem ser reutilizadas. Mas por que é jogado lá? Porque algumas peças são recuperadas, catadas, né, pelos catadores e levadas para revenda. Então, em tese, essas peças estão sendo exportadas para o terceiro mundo, mas boa parte delas são vagabundas. O que ocorre? Elas vão para o lixão. E os catadores não conseguem. Ou mesmo antes de jogar no lixão, não se conseguem muitas peças que sejam razoáveis para a venda. Então, o lixão está lá. As peças que ficam no lixão levam 200 anos para sofrer desintegração, quer dizer, para ver se retorna ao meio ambiente. Vale destacar que a indústria da moda hoje depende fortemente de recursos não renováveis. É difícil renovar muitos recursos da moda, como fertilizantes para a cultura, algodão, petróleo para a produção de fibras sintéticas e corantes para a tinturaria. Isso aí você não recupera, isso aí vai para o solo. No total, são cerca de 98 milhões de toneladas de recursos não renováveis consumidos por ano. Então, a produção frenética de roupa, que eu vou chamar de descartável, ela tem que ser bem repensada. Porque não é só uma questão de você jogar fora, não. Uma questão de que você pode, lá na matriz, dizer o seguinte: poxa, eu não vou fazer roupa que amanhã vai acabar. Ou, na pior das hipóteses, essas empresas têm que recolher essas roupas de volta quando elas acabarem, rapidamente, e dar um destino seguro para elas. Como? A cadeia produtiva têxtil, além de tudo, é uma das maiores consumidoras de água no mundo. Ela utiliza anualmente 93 trilhões de litros d'água no mundo inteiro. Os dados são do relatório Uma Nova Economia Têxtil, produzida pela Fundação Ellen MacArthur. Importante também salientar são os efeitos sobre a qualidade da água e as mudanças climáticas, quais sejam. 20% da população aquática global é atribuída à coloração e tratamento de fibras e tecidos, e a indústria têxtil emite na atmosfera 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Acaba que isso é mais do que a emissão de todos os voos internacionais e do transporte marítimo do mundo. Estamos aí na COP26 falando, tá? Estamos definitivamente em ritmo desajustado. Indústrias, sua produção, descarte e os ecossistemas. Nós ainda não casamos isso aí, não. Tem algumas leis caminhando, alguns encontros, né? Mas não está resolvendo. A taxa de desperdício no setor de confecção e vestuário varia de 15% a 20% na sua totalidade de produção. E agrega que mais de 50% da produção massiva na moda é descartada em menos de um ano. É o que nós estamos falando. Precisa de rever esse parâmetro. Existe um prejuízo associado ao descarte. Ele é ambiental, mas não apenas. Existe também o econômico. Somente o Reino Unido, só para citar um dado, somente o Reino Unido, o gasto anual com disposição de resíduos têxteis é de cerca de 108 milhões de dólares. Você tem que expô-los em algum lugar. Resíduo têxtil. Aqueles que se ocupam de fazer isso têm um gasto de 108 milhões. Quer dizer, então a ideia não é produzir muito, porque se produzir muito, você perde de um lado. Apenas 13% desse material é reciclável. Tá? Ou seja,
Com a produção em alta, teremos descartes inevitáveis. Ecossistemas pelo mundo foram e serão abalados, prejuízos financeiros com esse descarte. Se faz necessário, não apenas por ética, mas por planejamento econômico, uma atenção sobre esse modelo de gestão ou de produção. A revista Consciência revela que a União Europeia tem dado o exemplo na redução do desperdício e melhora do descarte. Quer dizer, tomaram consciência e estão tomando alguma providência, mas essas denúncias que nós lemos aí não estão acontecendo. O grupo de países aprovou uma legislação para o setor, com leis que exigem que a indústria da moda adote um modelo de economia circular, de modo a eliminar o descarte de materiais têxteis nos aterros até 2025. Os efeitos dessa medida podem ser sentidos em toda a cadeia, até no contato direto com os consumidores. Algumas marcas de grande porte, por exemplo, como a Adidas, já disponibilizaram pontos de coletas de roupa em suas lojas. Elas vão começar a ver muita roupa voltar e vão começar a repensar. E será que elas sabem destinar? Bom, mas pelo menos é uma medida de controle. Mas isso não são todas as marcas. Até 2025 existe uma lei na União Europeia. Isso tem que ir para o resto do mundo. Quer dizer, existem muita coisa a ser feita. Legislação, recolho para descarte, tratamento, localidades do descarte e pensar-se no modelo de produção, que não pode ser muito. Tudo isso faz parte de um pensamento. Uma medida que pode ajudar a solucionar o problema de descarte nos resíduos têxteis é o upcycling, que chama-se reutilização criativa. É a tradução aí no caso, a grosso modo, que propõe que os resíduos sejam utilizados na fabricação de novos produtos. Isso nem sempre é possível. Mas o upcycling faz parte da economia circular e tem crescido no Brasil e no mundo. Alguns produtos, quando não utilizados, podem gerar subprodutos em outra cadeia de fabricação. Ocorre que algumas pessoas são muito criativas e elas conseguem dar uma destinação a uma coisa que, em princípio, não serviria para nada. Criam outros produtos com aquilo. E aquilo demora mais tempo a voltar ao ambiente. Mas tem coisa que não vai ser reintegrada ao meio ambiente. Então, a gente tem que pensar também, fazer pesquisas para que sejam utilizadas coisas que possam não agredir o meio ambiente ao retornar, uma hora que você não for usar mais. A gente tem que gerar menos lixo mais degradável, que agrida menos o ambiente. Tudo isso é pesquisa. Existe uma urgência nisso aí. Existem várias empresas e pesquisadores tentando a utilização desses materiais e tentando conseguir que possam utilizar em outras áreas, inclusive gerando patentes. Isso é interessante, o cara vai ganhar dinheiro com isso, o que é muito bom para todo mundo. Além do upcycling, é necessária a criação de empresas que coletem e organizem esses resíduos para destiná-los a outras aplicações. Então, quer dizer, você tem que ter uma empresa também que saiba retirar essas coisas de outros lugares e destinar a algum centro de pesquisa ou gente que está criando em cima daquilo, fazendo o tal do upcycling, né? Esse seria um outro nicho de mercado. O que é necessário apenas é pesquisa de como trabalhar o produto que vem. Algumas indústrias conseguem alimentar fornos com resíduos, mas essas indústrias têm custos para desenvolver essa tecnologia, isso é caro. Nós precisamos de mais empresas desse tipo que vão usar em fornos. E tem que tomar também cuidado como é que esses fornos são acondicionados, eles não podem jogar simplesmente. Mas essas empresas, em geral, já têm toda uma estrutura para que esses fornos não gerem poluição atmosférica. Mas nós precisamos de prefeituras que saibam fazer recolhimento, precisamos de empresas, né? E as prefeituras têm que dar um jeito de não ter mais aterro. Então, olha bem, você não tem mais aterro sanitário, você tem uma coleta destinada, tem aqueles que vão, as empresas que vão saber como recolher e tem aquele destino que essas empresas vão entregar. Então, isso tudo é um ciclo. É necessário que a gente se ocupe disso aí. Para você que vive no seu dia a dia, pensa em como que você descarta seu lixo, lixo orgânico, papel, metal, plástico, principalmente plástico. Quando você queima alguma coisa na sua casa, quando você tem um terreno baldio, você vai lá, queima alguma coisa, você está poluindo a atmosfera. Se todo mundo resolver fazer isso aí, é muito complicado. A gente não tem essa consciência no dia a dia. Você não tem essa consciência, por exemplo, quando você vai
fazer suas necessidades num vaso, vai limpar, manter o ambiente limpo, toma um banho, sai, encontra com as pessoas, evita, hoje em dia, que a gente está em momento de afastamento, evita se contaminar, essas coisas. O meio ambiente também precisa disso. Não existe aquela coisa assim de jogar fora. A gente não joga fora, a gente joga fora da nossa vida, fora da nossa casa, mas você joga no ambiente que você convive. E se você raciocinar que é o seu prédio, que é a sua rua, que é a sua cidade, que é seu estado, que é seu país, que é seu planeta. Não tem jeito. Tudo aqui é cíclico, tá? Então, vamos pensar nisso aí. Existe um problema também com relação aos resíduos hospitalares, mas eu vou deixar isso aí para um outro programa, que eu tenho que pesquisar mais. Eu vou falar só o seguinte: são considerados resíduos hospitalares materiais descartados por farmácias, hospitais, clínicas, postos de saúde, estúdios de tatuagem, laboratórios de análise clínica, demais organizações que produzem qualquer tipo de resíduos contendo secreções ou contaminações de restos cirúrgicos humanos ou de animais. Porém, quando você tem um remédio, ele passou da validade, você quer jogar fora, tem lugar certo para descarte, da embalagem e do produto em si, tá? Ah, mas aqui é homeopatia. Aí você pega e joga no esgoto, se for ar, se for líquido. Você está poluindo o esgoto. Ok? O vidrinho, vai jogar em qualquer lugar, se você misturar com matéria orgânica, ele não vai ser reutilizado. Devolva na farmácia que você comprou. São coisas mínimas, tá? Ah, mas dá muito trabalho, dá. Sei, eu penso muito nessas coisas, realmente enche o saco. Mas faz parte, gente, senão a gente não vai conseguir sair dessa. Sem contar que há muitas perdas financeiras. E sem contar que é um nicho de mercado também. Você já pensou se as pessoas começassem a recolher vitrine de remédio para jogar fora, para cobrar alguma coisa disso aí? Você está ganhando algum dinheiro, você vai ser um intermediário de levar para o lugar certo aquilo que as pessoas não têm tempo, às vezes, de ficar procurando. O descarte eletrônico, por exemplo, é muito difícil. Você tem que procurar na sua cidade quais são as pessoas que aceitam pilhas, né? Que aceitam pedaços, computadores, placas, modems, fios. Aonde que você vai descartar isso aí? Não joga no lixo comum, porque mistura com tudo, depois é difícil de separar e aquilo vai para aterro. Então, se a consciência de cada um trabalhar, a gente vai chegar ao bom tempo. Tá bom, gente? Esse programa aqui, ele foi feito com a ideia de contribuir. Tem muita gente que está fazendo prova de Enem aí, de repente essas coisas podem aparecer nas provas, mas o motivo pelo qual a gente está falando mesmo é com relação à questão ambiental, questão de educação pessoal, e tratar de um ponto, um assunto que veio sendo discutido aí, embora tenha se discutido mais as questões climáticas específicas de aquecimento global, escambau, mas está incluso aí esse assunto. Por quê? Porque isso também provoca mortandade de rios, morte de animais, envenenamento, má qualidade de vida das pessoas. Às vezes você está usando um produto, uma camisa, uma coisa qualquer que você vai jogar fora, de repente alguém recolhe no lugar, joga no aterro ou manda para um outro país e joga no aterro de lá, e você está fazendo parte de uma cadeia que você não sabe. Então é isso aí, essa aqui é a mensagem que eu queria deixar para você. Eu vou pedir para você dar o like, para você assinar o canal. A gente está sempre trazendo assuntos aqui importantes, seja na área da saúde, seja na área da filosofia, seja na área do meio ambiente, seja na área de qualquer parte da arte ou da ciência. O canal é voltado para o enriquecimento cultural, de acordo com as pesquisas que eu e algumas pessoas que me ajudam, alguns partners que trabalham comigo, que são poucos, né? E eu tenho também o portal Vai Ali, que eu gostaria que vocês visitassem. Eu tenho das crônicas lá, de terceiras e minhas próprias. Assina o canal, passa esse vídeo para frente, dá o seu like, que o YouTube entende que você gostou do que é bom. Ok? Muito obrigado. Até o próximo ponto.